Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo de DNA e RNA, na aula passada a gente estava localizando eles na célula, né? Então, nós vamos ver eles como componentes hereditários dos seres vivos e algumas diferenças também. Bom, então, sobre o material genético, vamos falar primeiramente do DNA e os genes. Então, o DNA é uma sigla, né, que significa ácido desoxirribonucleico. Então tem a ver esse nome com como ele é composto quimicamente. É uma molécula que contém as informações genéticas hereditárias passadas de geração para geração e que estão relacionadas à manifestação das características. Então, quando a gente pensa em essa manifestação de características, a gente pode pensar em características externas, né? Aquilo que a gente consegue visualizar. E aí a gente vai verificar, por exemplo, que essa menina é filha desse homem, né? Por algumas semelhanças genéticas, tons da pele, dos olhos, do cabelo, né? Até a questão a feição como é a face, o nariz, o sorriso, né? Sobrancelhas. E essa parte aqui, com relação ao gene recessivo e dominante, né, que são características que são mais expressas ou menos expressas, enfim. Bom, então o DNA, ele contém informações para a produção das proteínas do organismo. Essas proteínas são moléculas que determinam a estrutura das células e elas controlam as atividades dessas células. Então aqui nós temos um tipo de RNA auxiliando a produção, né, de aminoácidos, e esses aminoácidos, quando conectados, formando uma estrutura chamada proteína, né, e essa substância é que vai estruturar as células e controlar as suas atividades. Cada molécula de DNA contém milhares de regiões que servem de molde para a codificação de uma molécula de RNA, que em sua maioria orientará a produção de uma proteína. Essas regiões específicas são chamadas genes. Então, aqui nós temos um cromossomo, que é uma forma de organização do DNA, como a gente viu na aula passada. Se a gente for desenrolar esse DNA, que aqui ele está compactado, nós vamos verificar várias regiões que identificam-se como genes. Cada um dos genes vai conferir uma determinada função no organismo, a partir da proteína que ele vem a produzir, junto com o RNA. A molécula de DNA é constituída de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por um açúcar, que é, no caso, a desoxirribose, no caso do DNA. Também um grupo fosfato e bases nitrogenadas. E aí, elas vão se alternar entre adenina, guanina, citosina ou timina. Então, aqui nós podemos ver uma molécula, um trecho, né, de uma molécula de DNA, detalhadamente aqui, né, formada por um grupo, ou melhor aqui, um açúcar. Desculpa, aqui é um grupo fosfato, na verdade, essa bolinha em branco aqui, o grupo fosfato, o açúcar, a desoxirribose e a base nitrogenada, né, que está em aumento aqui essa imagem. Então, isso aqui, detalhando essa parte aqui do DNA, nós vamos encontrar quimicamente, né, um fosfato, um grupo fosfato, um tipo de açúcar, a desoxirribose, e uma base nitrogenada. Detalhando essa base nitrogenada, nesse esquema aqui, a gente pode vir para cá. Então, aqui, quimicamente, como está formado essas bases nitrogenadas. E aí, cada
vamos dizer assim, andar nessa escada, né, helicoidal aqui que forma o DNA, nós vamos ver um tipo de base nitrogenada conectado. E cada um dessas bases nitrogenadas vão estar conectadas, né, com outra base nitrogenada aqui. E essas bases com né, o açúcar e o grupo fosfato. Então tem essa alternância aqui. Então, grupo fosfato, açúcar, base nitrogenada. Essa fita simples vai se ligar com uma outra fita. Então, base nitrogenada, açúcar, fosfato. Essas duas fitas aqui vão conferir uma dupla fita de DNA. Aqui novamente um esquema para a gente com foco aqui na base nitrogenada. Então aqui nós vamos ter em amarelo a citosina se ligando em roxo a guanina. Em verde a adenina se ligando em vermelho com a timina. Então, se a gente fosse separar essa hélice aqui, nós veríamos de um lado a citosina, do outro a guanina. De um lado a adenina, do outro a timina. Quando essas duas fitas elas se conectam, formando essa estrutura aqui que a gente chama de hélice, e como ela está dupla hélice, aí vai formar uma molécula de DNA. Uma região específica dessa molécula de DNA vai formar os genes. Bom, e aí o RNA, ele vai auxiliar na produção dessas proteínas, né? Porém, diferente do DNA, essa molécula, ela tem uma cadeia única. A gente poderia dizer uma única fita, né? Com a mesma coisa, no sentido de ter um grupo fosfato numa extremidade, depois o açúcar, só que daí no caso é a ribose, e a base nitrogenada. E aí nós temos uma pequena diferença. Nós vamos continuar tendo adenina, guanina e citosina, e aí no lugar da timina nós vamos ter a uracila, e isso configura um RNA, essa fita aqui, simples. Vocês podem ver que aqui está feito uma cópia, duplicado DNA, uma fita simples, com um único arranjo de grupo fosfato, ribose, que é o açúcar, e a base nitrogenada vai formar uma fita simples, o RNA. E aí ele é um pouquinho diferente, né? Tem a uracila no lugar da timina. Bom, os genes e a diferenciação celular. Todas as células de um organismo, né, de um ser vivo que é formado por muitas células, né, pluricelular, se origina de uma única célula, o zigoto. Então, essa origem é esta. E a gente pode pensar isso na reprodução. Então, tem o óvulo, uma célula feminina, e o espermatozoide, uma célula masculina. Quando essas células elas se encontram, o DNA de uma se funde com o DNA de outra, formando um conjunto único aqui de cromossomos, de DNA. E aí, claro, depois parte dessa célula espermatozoide vai ser perdida, né? E aí vai resultar no zigoto, a primeira célula, né? Aqui nós temos a identificação do início da vida, tá? Zigoto. Bom, as informações genéticas são as mesmas em todas as células do corpo, porque vai ter o mesmo DNA. Em qualquer célula do nosso corpo, a gente pode identificar uma pessoa a partir do fio de cabelo, a partir do sangue, de um pedaço, né, numa célula de um osso, de uma pele, enfim, numa região da pele, enfim. No entanto, há diferentes tipos de célula. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo, né? Então, a célula tronco, que ela vai passar por um processo ao longo do desenvolvimento que vai dar origem às células do intestino, outra parte às células do fígado, do coração, dos neurônios, do sangue e dos músculos.
Então, como é que isso ocorre, né? Com o desenvolvimento do ser vivo pluricelular, então a gente está falando de um ser vivo formado por muitas células. No caso, um exemplo, seres humanos, acontecem divisões celulares, formando novas células e promovendo o crescimento do embrião. Então, para a gente não ficar para sempre aquele zigoto, né, vai ocorrer divisões celulares. Então, as células vão se multiplicar, dando origem a várias células. E isso vai levar também a uma diferenciação das células, né, para ela dar origem a diferentes órgãos e tecidos. Então, a gente tem aqui novamente, né, as células tronco, diferenciando-se um pouco em chamadas células progenitoras. Então, ela já tem algumas diferenças aqui. Depois, as precursoras, que são aquelas que darão origem às células diferenciadas que nós temos no corpo. Então, por exemplo, aqui é a célula do sangue, dos músculos, de armazenamento de gordura. Isso vai dar-se ao longo do desenvolvimento do embrião do humano. Então, aqui a gente tem um óvulo fertilizado, que dá origem ao zigoto. Depois, essa célula vai dar origem a 2 células, essas 2 a 4 células, cada uma dá origem a uma, né? Depois, as 4 às 8, e aí vai vir mais uma quantidade específica de células que vão começar a se agrupar e se diferenciar, dando origem aos órgãos. E aí, por isso que a gente vai conseguir identificar ao longo do desenvolvimento desse embrião os ossos, o coração, os olhos, a pele, o estômago. Então, apesar, né, de todas as nossas células terem o mesmo material genético, né, o mesmo DNA, em cada tipo de celular, apenas uma parte dos genes está ativa. Então, lembra que no DNA, o DNA, a molécula de DNA é composta por vários genes. Cada gene vai identificar a produção de uma proteína e essa proteína vai ter uma função no organismo. Mas nem todos esses genes eles estão ativos em todas as células, senão não haveria diferenciação celular. Tudo seria igual. Como a gente tem diferenças, é porque determinados genes estão ativos. Ah, esse gene identifica a cor dos olhos. Então, lá nos olhos ele vai estar ativo, e não no fígado, né? Ah, esse gene faz a função do coração bater. Então, ele vai estar ativo lá nas células que formam o coração, e não nas células dos olhos. Certo? Embora, se a gente for analisar, todo o DNA que está ali é igual. Bom, e aí, um exemplo aqui, né? Por esse motivo, uma célula do pâncreas produz o hormônio insulina, né? Que é aquele hormônio que reduz a quantidade de sangue no nosso corpo para voltar à estabilidade após a digestão, né? E não vai estar e não o pigmento melanina, que é produzido nas células da epiderme e confere a cor da pele. Então, lá nas células da pele, um gene que ativa, né, pigmenta melanina vai estar lá ativo, ok. No pâncreas vai estar aquele que identifica o hormônio insulina. Cada parte do nosso corpo vai estar um conjunto ou um determinado gene ativo para poder fazer com que funcione aquela célula daquela forma e tenha aquele formato. Certo? A atividade, então, desta semana consiste em 2 perguntas, né? Então, vocês vão, a primeira, apontar as principais diferenças entre as moléculas de DNA e RNA, né? Então, quimicamente, o que elas têm de diferente. Vocês podem fazer, inclusive, um desenho de cada uma delas para esquematizar detalhadamente na composição química e, inclusive, o formato acaba acontecendo nesse desenho, né? E a 2, explicar geneticamente o que possibilita que uma célula do músculo tenha função diferente de uma célula nervosa. Então, sobre genes, né? Como é que a gente pode explicar isso? Geneticamente, elas são iguais, têm a mesma quantidade de DNA. No entanto, com relação ao gene, o que há de diferente nessas 2 células? Isso é um exemplo, poderia pensar, comparar em outras células, né? Célula
da pele em relação à célula dos ossos, né? Então, especificamente essas duas células, o que acontece, né? Que ela tem uma função diferente. Certo? Então, muito obrigada e até mais.